movido pela força de vontade. Foi assim que Pablo Feitosa entrou no universo do empreendedorismo. Decidiu abrir um bar temático e o reggae foi o estilo escolhido. Ele reuniu os amigos e os familiares, juntou uma grana e mandou ver. No início, Pablo percebeu que a ideia era boa. A clientela apareceu em grande número e, com ela, um bom faturamento. Animado, Pablo investiu na ampliação do bar. Criou cardápio diverso, mas sem planejamento algum. Quando se deu conta, as contas já tinham superado o faturamento e ele pagou caro por isso. Durante 14 anos, o Pablo ficou à frente do único bar com tema reggae em Brasília, no Distrito Federal. Ele também abriu uma empresa de eventos e também ofereceu bar em festas. Mas por conta de uma série de problemas, teve que fechar as portas. E a gente vai conversar com ele agora, justamente para entender onde foi que ele errou. Pablo, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Obrigado por receber a gente, viu? Muito obrigado a vocês também. Pablo, conta pra gente então, como é que você abriu esse negócio? Márcio, assim, o processo de abrir um bar foi um processo muito do querer fazer, do querer ser dono de bar, já trabalhava na área. Eu queria muito ser dono de bar, né? E junto com um amigo e uma namorada, à época, nós resolvemos, vamos abrir. Só que todos nós, sem experiência alguma, não é? Eu tinha uma experiência por trabalhar na área, mas nunca tive a experiência de gerenciamento, nunca tive a experiência do administrativo, do financeiro, do operacional. Então, isso foram coisas que, com o tempo, pesa e muito, né? Então não teve um planejamento. Não teve um planejamento. Simplesmente pensou, vou abrir um bar. Sim. E abriu. E fomos abrir o bar. Fomos levantar o que é que ia precisar para o bar e abrimos um bar. Foi uma coisa tão sem planejamento que nós abrimos um bar e com menos de 2 meses nós reinvestimos no bar o que a gente tinha investido inicial. Né? Precisou colocar mais dinheiro, então? Mais dinheiro. Então, à época, que foi 2004, nós investimos R$10.000 e depois, com menos de um mês, já estávamos reinvestindo mais R$10.000 para o bar estar funcionando, porque o bar ele começou a fazer um sucesso na cidade, né? E foi muito satisfatório para a gente. Então, só que o sucesso, sem o planejamento, o sucesso sem a preparação, ele causa problemas, né? Porque a demanda, quando ela vem, você precisa estar preparado para a demanda. Então, financeiramente também, você não sentou e planejou, colocou quanto que seria o seu custo, como é que seria a questão com os produtos que você ia fazer, também não teve essa parte, foi meio que por amor. Exatamente, foi por amor mesmo, foi pensar que, faltando uma semana, a gente tinha que pensar em fazer um cardápio, saber quais produtos a gente iria trabalhar no cardápio, quais fornecedores para termos aqueles produtos. Então foi muita coisa assim, no impulso, não é? Foi um bar de muito sucesso, mas que inicialmente ele foi muito no impulso. E esse impulso, ele, por sorte, o bar deu um lucro, mas por outro lado, ele nos causou um prejuízo a médio e longo prazo, né? Porque quer queira ou quer não, a conta chega uma hora. Exato, e nesse lucro que teve, nesse lucro inicial, você fazia a divisão do que era do bar e do que era seu, ou você acabava também misturando as contas? Misturava as contas. Exatamente aí a falta de preparo financeiro, a falta de noção administrativa, ocasionou com que a conta do bar, a conta corrente do bar e a minha conta corrente era quase que uma mesma conta corrente. Então isso nos acarretou muitos problemas, nos acarretou problemas de pagamento, de atraso, de falta. A gente sabia que o bar movimentava, o dinheiro entrava, era bem movimentado, a gente vendia bem, mas pagava as contas com atraso. E isso, a gente não era visivelmente, eu não conseguia enxergar, porque eu não tinha uma planilha para fazer o controle. As anotações eram tudo à base de papel e caneta, isso se perdia, eu dependia muito dos garçons, do caixa. Então, a dependência da confiança nas pessoas era muito grande e a confiança ela vinha no papel e caneta só. Eu não tinha um sistema de controle, eu não tinha nada que hoje eu tenho. Então, aí no caso, tinha aquela questão assim, o bar talvez rendia 60, 70 mil por mês, mas o seu custo era 80, 90. Então, você via
entrar muito dinheiro no caixa do bar, mas em compensação o custo era muito alto. A gente não via o custo do bar, não é? Eu não conseguia enxergar o custo do bar. Esse foi um dos maiores problemas. Eu não conseguia enxergar porque o bar, eu via o dinheiro na conta corrente e achava que aquele dinheiro eu podia comprar umas caixas de copo novas que estivessem prestando para o bar. Eu podia comprar um novo produto e não era assim, me faltava planejamento, entendeu? Então, o custo, a gente não sabia direito qual era o custo do bar. O único custo do bar que eu sabia era o salário dos empregados, né? As pessoas que trabalhavam com a gente, a nossa equipe, o aluguel, a conta de... Mas o custo de produtos, o custo de insumos, de material de limpeza, o custo de manutenção, esse custo a gente não enxergava. E com relação aos funcionários, como é que funcionava? Você convidou amigos ou você contratou mesmo uma pessoa para trabalhar com você? Inicialmente era eu, meu sócio, minha namorada à época, e o bar encheu, então assim, a família, meu irmão, meu cunhado começaram a ajudar a gente, até chegar um momento, acho que com 1 mês e meio de bar aberto, eu lembro bem quando o meu ex-cunhado chegou para mim e disse: Pablo, cara, você precisa de profissionais, o seu bar está muito movimentado, você está precisando de pessoas que saibam fazer isso. Não somos nós estamos te ajudando, mas nós não temos mais capacidade de te ajudar. Tem que contratar garçom, tem que contratar as pessoas para trabalhar mesmo. A única pessoa contratada que trabalhava mesmo, que era profissional no bar, era o cozinheiro, que era um amigo meu, que já tinha trabalhado comigo, e ele estava sem trabalhar e eu chamei ele para trabalhar comigo. Era a única pessoa que era contratada, era o cozinheiro, porque eram todos nós que servíamos. Aí foi quando eu comecei a realmente ver que eu precisava contratar, né? Comecei a contratar garçons, então assim, a gente aumentou a equipe. Então esse custo de aumento da equipe eu não tinha noção, né? E quando você vê um aumento da equipe, você vê um aumento de impostos em cima, você vê em vale transportes em cima, você vê alguns tributos que estão Porque inseridos. tem um custo a mais, o funcionário ele não custa só aquilo, né? Só o salário que você Normalmente, paga. ele tem o salário, tem os impostos que praticamente dobram o valor que você gasta com ele, né? É exatamente isso. Então, E não tinha planejamento também para esse tipo de pagamento. não tinha nenhum planejamento para isso. Não tinha nenhum tipo de planejamento para poder me preparar para um 13º, para umas férias, entendeu? Então, assim, a falta de planejamento foi realmente algo que atrapalhou muito a vida do meu bar. Apesar dele ter tido uma vida longa, né? 14 anos. 14 anos ali seguidos, sem... Foi de 2000 Em 2004 e fechei ele em 2018. De 2004 a 2018. Exatamente, eu abri ele em 20 de abril de 2004 e fechei em março de 2018. Você tinha sócios? Tínhamos 2 sócios. E como é que era o trabalho, como é que era essa divisão com os sócios? Inicialmente, a sociedade era eu, um amigo e uma ex-namorada. Depois eu fui tendo outros sócios no decorrer desse período. Junto ou você tirou os primeiros? Não, eles foram saindo, cada um por motivos pessoais, foram saindo e outros sócios passaram. Aí teve um momento em 2009 para 2010 que nós mudamos de endereço. E nessa mudança de endereço ficou eu e meu irmão à frente do bar, né? Eram eu, ele e um outro amigo. Esse amigo saiu porque tinha passado num concurso público, não conseguia mais estar nos ajudando à frente do bar. E ficou nos ajudando só com a questão de produção cultural, de eventos, que a gente fazia muitos eventos, né? Os eventos de reggae, a gente fez muito reggae em Brasília, trazendo, por exemplo, pela primeira vez a Brasília, a banda do Bob Marley, The Wailers, né? The Original Wailers, nós que trouxemos da Brasília. Isso quer dizer, então naquele período, além do bar, você também começou a investir em eventos, em produzir eventos. Em produzir eventos. E você se organizou para ter os 2 empreendimentos ou era aquela coisa de vai indo aí, seja o que Deus quiser? Vai indo, seja o que Deus quiser, tá dando certo, o dinheiro tá entrando, só que a gente não vê o dinheiro sair. O dinheiro estava entrando, mas a gente não via como ele saía. Não é porque eu não tinha as planilhas disso. Até o evento eu até planilhava, porque eu precisava saber algumas coisas do evento. Mas o bar, estava tudo a mesma conta corrente. Então, o evento ia para a mesma conta corrente do bar, eu pagava as coisas do evento com a conta do bar, eu pagava as minhas despesas pessoais com a conta do bar. Então, assim, isso era uma bola de neve, né? Isso era uma bola de neve que cada vez ela crescia.
Então, fizemos empréstimo para poder produzir um grande evento, um festival que nós realizamos à época. E esse empréstimo foi pago com recursos do bar. E esse empréstimo aí que você fez, vocês conseguiram pagar esse empréstimo? Ele se tornou uma dívida que ficou ali. Você fez para fazer o evento, mas aí você utilizou o dinheiro do bar para pagar essa dívida e ela permaneceu, você conseguiu pelo menos quitar essa dívida? Não, essa dívida, esse primeiro empréstimo a gente conseguiu quitar, pagamos, né? Com o próprio evento pagamos, só que já fizemos outro na sequência e depois, e quando a gente resolveu mudar de endereço, então nós fizemos um empréstimo maior para ir para um local, uma loja maior, e nessa loja, nesse segundo local, aí sim ele começou a acumular uma dívida maior, porque os custos aumentaram, né? Eu quase tripliquei, eu tive um aumento de 250% mais ou menos no valor do meu aluguel. Eu precisei aumentar a minha mão de obra, né? Então aumentei a mão de obra, tive que contratar, tinha sempre mais garçons contratados, precisava de mais gente trabalhando, auxiliando no serviço de abertura do bar. E o bar sustentava tudo isso, Pablo? Ou você começou a precisar pegar dinheiro fora? Fazer mais empréstimos e tirar de outros locais? Sim, aí chegou um momento, já ali o bar já aproximadamente 8, 10 anos de vida, que realmente eu já não estava mais pegando empréstimos, porque eu já não estava conseguindo pagar o último empréstimo que eu fiz, né? E como eu fazia bar em festas, eu fazia bares em festas, em eventos... Que é um terceiro empreendimento, Era um terceiro empreendimento. Né? Então, eu tinha um bar físico, o Raízes, o bar físico ali na 408 Norte. Eu produzia alguns eventos culturais, não é? E fazia bar em outros eventos. As pessoas me convidavam para fazer bares em eventos, como o pessoal do Bloco do Sovaco da Asa, que todas as festas do Sovaco da Asa. Que é tradicional aqui em Brasília. Que é um bloco tradicional aqui um no bloco de carnaval Brasília. tradicional aqui em Brasília. Sim, exatamente. Então, eu fazia o bar dessa festa. Eu fazia o bar de uma outra festa chamada La Pauta, que é uma festa que já acontece há mais de 10 anos também na cidade, tradicional, no Sindicato de Jornalistas. Então, só que eu vi que começava a pegar dinheiro dessas festas e começava a pagar a conta do bar. O bar sugava tudo. E o bar sugava. E eu não estava vendo esse ralo. Né? E Pablo, quando que você parou e pensou assim, agora não dá mais? Agora está na hora de fechar o bar, vou momentaneamente desistir desse sonho? Aconteceu o seguinte, quando a gente já estava bem desanimado com o bar, surgiu a oportunidade de eu e meus sócios abrir uma casa de show, aqui no setor comercial sul, aqui em Brasília. E nessa casa de show, ela me demandava menos, né? A demanda do meu trabalho na casa era menor e a demanda não era tão noturna, feita era no bar. O bar precisava muito da minha presença física. E o bar já vinha numa sequência de endividamento. Então, quando foi por volta de 2017, quando eu engravidei, junto com minha esposa, do nosso segundo filho, né? Então eu chamei meus sócios e disse, olha, para mim já não dá mais ficar mantendo raízes físico, porque ele só está me endividando, só está nos endividando, e assim, eu tenho que fazer eventos fora, eu tenho que produzir um evento, eu tenho que fazer um bar de uma festa para estar ajudando a pagar a conta do bar, tá pagando, eu acho que não dá mais. Então os meus sócios concordaram, a gente resolveu fechar o bar e ficar só com aquela casa de eventos, né? Aquela casa de shows. Que fiquei com eles ali até 2019. Foi quando veio a pandemia. Foi. Aí, como tantos outros, acabou? Acabou. Aí terminou tendo que fechar as portas mesmo, porque não tinha como, era um espaço fechado, onde você aglomerava pessoas, e com a pandemia teve que fechar, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo, só para a gente molhar a garganta aqui, ó, com esse suco de morango que está ótimo aqui. E na volta a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto para entender exatamente onde é que foi que o Pablo errou e, é claro, trazer sempre dicas para vocês que nos acompanham. A gente volta já, é rapidinho.
Estamos de volta, foi bem rapidinho, né? Hoje, no Onde Foi Que Eu Errei, a gente está conhecendo a história do Pablo, que durante 14 anos ficou à frente do único bar temático aqui em Brasília que era relacionado ao reggae. Também teve uma empresa de eventos e também teve um bar que ele fazia em festas. Mas aí teve alguns problemas e acabou fechando. Pablo, só para a gente poder pontuar, Sim. você disse que faltou a administração mesmo da empresa, a organização dela com relação aos sócios, tudo. Também faltou a organização financeira, não é isso? Sim, exatamente. Faltou também aquela questão de separar as empresas, né? Confundir a empresa com sua vida pessoal, eu acho que foi um dos grandes erros, um dos primeiros erros. Eu costumo pontuar que assim, eu não planejei a abertura do bar. Segundo, a falta de noção administrativa e do financeiro contribuiu para que no final viesse dar errado e eu tivesse acumulado aquela dívida que eu acumulei, não é? Então, essa falta de planejamento, essa falta de pensar e estruturar o bar, a empresa realmente para poder fazer a abertura dela, foi o que me prejudicou e que eu não trouxe hoje para o Aquilon Bar. Bom, agora a gente vai conversar com o nosso especialista, Enio Pinto, que está lá nos nossos estúdios para justamente explicar aí como é que o Pablo poderia ter feito para não ter fechado esses empreendimentos e para que você também fique por dentro aí das dicas para manter o seu negócio saudável. Enio, é com você. Olá, Márcio, fala Pablo, força de vontade para a abertura do negócio. Com certeza, Pablo, isso está no pacote do sucesso, mas você tem que agregar isso aí, competência, lapidar bastante a tua gestão, além do que esse empreendimento tem que vir ao encontro de demandas do seu cliente, tem que resolver problemas do seu cliente. Empresas existem para resolver problemas. Mas a força de vontade, quase sempre, é uma consequência de atuar com uma área, com um segmento no qual você tem afinidade, paixão, tem uma boa relação. Isso é muito importante, porque aí há uma tendência boa de você agregar valor, de você trazer ineditismo e muita inovação para esse negócio. Olha só, Pablo, essa expansão sem maior comprometimento das suas finanças, algumas considerações. Primeiro, quem define se você vai expandir ou não é o cliente, soberano e cada vez mais empoderado em função das redes sociais. Quando e o tamanho da expansão é ditado pelo tamanho da demanda que o teu cliente faz ao teu negócio e que de alguma maneira você não está conseguindo atender. O foco principal é nele, no cliente, é fazer a empatia plena. Você só vai fazer investimentos em função de algo que seja valor percebido pelo cliente. Nada de ampliar, reformar, agregar em função de um gosto ou de uma iniciativa sua. Qualquer gasto que não é percebido como valor para o cliente é só gasto, não é de fato um investimento. Pablo, a questão da montagem de um cardápio vai muito da boa relação com o teu fornecedor, com quem dá os insumos para a montagem desse cardápio. É ponto crítico com o fornecedor ele entender que faz parte da cadeia de valor do teu empreendimento. Tem que estar plenamente engajado com o teu sucesso. Você só vai vender bem se comprar bem. Você só entrega um produto de qualidade se receber também um produto de qualidade. Outra dica relevante para isso é que você tenha 2, 3 bons fornecedores para cada um dos seus insumos. Assim você pode sempre fazer uma prévia, uma escolha de quem tem melhores condições gerais e você nunca ficará na mão de um único fornecedor. A organização do teu empreendimento requer controles gerenciais, para que você possa, como a gente disse na dica anterior, medir a performance do seu empreendimento. Os controles gerenciais permitem você avaliar como é que está performando cada departamento dentro da sua empresa. O contas a pagar, os seus pagamentos, o conta a receber, suas vendas, comissão diária de venda, como é que está a performance do time, controles de estoques, ou seja, a gestão do empreendimento se dá em função de controles gerenciais. Isso é ponto pacífico. Se você puder automatizar isso, acelerar esse processo, quanto melhor. Assim você perde menos tempo no que é mais operacional e acelera o processo de tomada de decisão. O controle gerencial te dá a matéria-prima nobre para o processo decisório, que é a informação.
Quanto mais rápido você tem acesso a ela e quanto menos tempo você perde fazendo lançamentos, melhor para você, melhor para o teu empreendimento. Mais disponibilidade para você focar naquilo que de fato é estratégico. Portanto, sim, automatize todos os seus controles gerenciais. Pablo, vamos lá, questão de time, de gente, de equipe. É ponto de sucesso ou fracasso. É uma linha de corte. Um pequeno empreendimento, ele tem como grande benefício um bom relacionamento com o cliente. O relacionamento é um atendimento continuado. O atendimento é uma foto, o relacionamento é um filme. Quem se relaciona com o teu cliente é o teu time. Portanto, é fundamental que você tenha um time bastante profissional, que você vá lapidando a atitude e o comportamento do time. Se por acaso ele é um familiar ou um amigo, desde que tenha um comportamento exemplar, não há problema. Pode ser que você vá ter alguma dificuldade caso haja necessidade de ajustar um pouco a atitude e o comportamento, chamar a atenção, em termos de performance, de alguém que tem muita proximidade com você. Se você não vê problema nisso, você pode seguir. Mas veja, uma outra questão que é muito crítica quando você emprega um amigo ou um familiar, a questão da remuneração. Ele tem que ganhar por entrega, meritocracia. Ele não pode ter um salário diferenciado porque tem qualquer proximidade ou parentesco com você. A mesma coisa quando você vai fazer uma sociedade com alguém que é parente. Lembre-se, sociedade se dá por complementariedade, amizades se dá por afinidade. Quando você busca um sócio, você quer alguém que tenha um pensamento absolutamente coerente com o teu, convergente com o teu, mas complementar as suas competências. Pablo, essa ideia de ter uma segunda atividade e de um segmento empresarial distinto do que você já atuava, às vezes é bem interessante, porque diversifica. Quando um empreendimento teu não está performando bem, o outro de alguma maneira te compensa nas suas retiradas para que você possa ter uma qualidade de vida satisfatória. Você pode inclusive ter insights em negócios bem distintos do outro. Você sai do paradigma, você flexibiliza o seu modelo mental no momento em que você tem atuação em negócios distintos. Entretanto, a gestão dos dois empreendimentos tem que ser apartada, isolada, até para que você possa fazer uma avaliação da viabilidade de cada um desses empreendimentos e tomar a decisão mais adequada para o sucesso de cada um. Pablo, sucesso para você, continue nos acompanhando aqui, a gente está sempre de prontidão. Muito bom, Enio, obrigado pela sua participação aqui com a gente também, viu? Pablo, você é um bom brasileiro. Sim. Portanto, você não desistiu, você manteve aí o sonho de empreender e hoje abriu um novo bar. Que bar é esse e como é que foi a abertura desse bar? Esse bar é bem diferente do primeiro, é o Aquilombar. O Aquilombar ele vem de um conceito, quando eu vi pela primeira vez um poema da escritora Conceição Evaristo, que ela falava desse momento de aquilombar, de juntar, de reunir, de estarmos juntos, né? De acolher as pessoas. Então, essa coisa do se juntar, do unir e estar junto, me chamou muito atenção, porque eu sempre tive comigo que o bar, ele é um ambiente acolhedor. O bar, ele precisa ser acolhedor. O bar é um local onde as pessoas começaram a socializar. Você pega a história da humanidade, foram nas tabernas, em mesas de bares, que as pessoas começaram a socializar, começaram as trocas, os escambos, as trocas de língua, né? Os linguajar, o entender o idioma do outro. Então, essa socialização, ela começa num bar. E quando eu vi esse poema da Conceição Evaristo, me remeteu a essa ideia que eu tinha de bar, um bar como um ente socializador. E eu disse, cara, que lindo, e a palavra ela já tem o bar. Ela vai acolher num bar, né? Vamos aqui num bar, vamos nos reunir. E eu, como um negro em movimento, um negro que sempre procuro estar em defesa do meu povo e em defesa de que nós sejamos sempre empreendedores. Como você começou bem, assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca, não desisto mesmo. Eu acho que nós brasileiros precisamos mais, atenuar mais essa nossa veia empreendedora. E dessa ideia de ver empreendedora, foi quando eu conversei com minha sócia, Lia, uma amiga minha, pernambucana também, no qual a gente teve a ideia de abrir esse bar juntos.
Pablo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, por contar a sua história. Bom, a gente vai aproveitar esse pastel aqui, é pastel de? Pastel de angu. Ele é feito como esse pastel? Esse pastel de angu ele é feito com a massa de angu, não é? Ela é preparada e com recheio dentro. No caso que a gente vai comer agora, ele tem um recheio de carne com jiló e de carne moída. Bom, você que está em casa não vai experimentar aqui igual a gente, né? Infelizmente a televisão ainda não tem esse recurso. Não tem esse recurso. Mas eu quero agradecer a sua participação também, a sua audiência e continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir é um bom negócio. Semana que vem a gente volta com mais histórias aqui no Onde Foi Que Eu Errei. Até mais. Tchau.